Muito bem, oportunidade de nos falar um bocadinho sobre essa questão, de entender um bocadinho do que é tortura, o que o mundo inteiro entende dessa questão e modo que está lida com ele em termos de criar condições de apoio a vítimas. Para que lá, não tem na caso de Cabo Verde e em representação de CNDHC, doutora Zaida Moraes, que está conosco. Obrigado por estar conosco no show da manhã e bem-vindo ao programa. E é um dia que é um bocadinho um faca de dois gumes, fala de as data, é que é bem um dia de celebração, é quase as duas coisas, celebrar as vitórias, se calhar, e por outro lado, refletir em termos do que é a realidade de alguns países e de algumas regiões no mundo que ainda está lida com tortura. Sem dúvida, e refletir sempre é fundamental. Sobretudo quando não te parar para pensar razões que está por trás deste data de celebração, não é? Não te falar de situações gravíssimas, que têm vindo a acontecer por este mundo afora, e quanto mais não trazer esse tema ao debate, quanto mais não analisar ocorrências que aconteceram no passado e que ainda tendem a acontecer ainda hoje, mas não te poder pensar nas medidas, sobretudo para prevenir ocorrências desta situação e para, enfim, ressarcir vítimas que passar por esse tipo de situação. E é uma questão que acaba para ter um reflexo a longo prazo e acaba até para refletir nas famílias e na sociedade inteira. A hora que nos via, por exemplo, questões de stress pós-traumático, situações de trauma que marca a família, situações próprias de famílias que fica completamente destroçado. Nunca sabemos que CNDHC tem estado a lidar com essa questão e se na Cabo Verde ele é uma realidade e preocupante ou se não tem a situação controlada. Bom, acho que se calhar era importante não começar por desmistificar um bocadinho o que é esse conceito de tortura. Sim. Porque, deixa eu ver, quando não te falar na tortura, pessoas te pensar só na atos muito violentos e físicos. Tortura é muito mais do que isso. Portanto, não te falar de uma prática que é infligido com o intuito de provocar um sofrimento, uma dor aguda. Eu não te falar ali de dor física e dor emocional. Ele é uma prática, para ele ser considerado tortura, ele é praticado por um agente do Estado, a mando de um agente do Estado ou por omissão de um agente do Estado, e ele tem objetivos muito específicos, não é? Ou seja, ele quer alcançar alguns fins, que pode passar por criar alguma informação, confissão, por um castigo, por discriminação, para levar uma pessoa a ter medo, a tentar controlá-lo. Ou seja, ele tem que ter sempre uma intenção por trás. Mas quando eu te falar sobretudo de mecanismos internacionais e mecanismos nacionais, neste caso, que a própria CNDHC assumir enquanto mecanismo nacional de prevenção da tortura, no fundo ele é uma obrigação que o Estado de Cabo Verde assumir quando ele ratificar o protocolo facultativo à Convenção contra a Tortura, não é? Ele assumir esse compromisso de designar um ou mais mecanismos nacionais que está a trabalhar diretamente em articulação com o Subcomitê da Tortura para prevenir a ocorrência de situações de tortura na Cabo Verde. Ou seja, ele é sempre um mecanismo preventivo. Sim. Agora, dentro daquilo que é a nossa realidade, tem registros e denúncias que é reportado às autoridades? Quando não te pensar que o Mecanismo Nacional de Prevenção da Tortura, ele está a trabalhar com tortura, penas, tratamentos cruéis, desumanos, degradantes, que também te põem em causa a dignidade humana, tudo isso tem entrado dentro desse conceito de tortura e que é objeto da análise do mecanismo de prevenção da tortura. Então, não obstante a tortura ser um crime
punível na Cabo Verde. Nossa Constituição da República, ele é clara nesse sentido. Nosso Código Penal, instrumentos internacionais e regionais de direitos humanos que nos está de parte, também está a dizer-nos claramente que ele é uma prática criminosa e, portanto, que pode ser admitido. Ainda não tem ocorrências de situações que podem ser equiparadas, portanto, a práticas de tortura, penas ou tratamento cruéis ou degradantes. E ali não está a falar, sobretudo, nos espaços de privação de liberdade, mas quando não falar de espaços de privação de liberdade, é bom perceber que espaços que é objeto de análise do Mecanismo Nacional de Prevenção de Tortura não são só as prisões, né? As quadras, por exemplo, Centro Orlando Pantera, lares de idosos, centros de acolhimento, instituições que trabalham a toxicodependentes, ou seja, hospitais psiquiátricos, ou seja, todo espaço em que a pessoa que tem a total liberdade de ir e vir, moda que ele crê, são espaços que são objetos de análise e na avaliação que o mecanismo de prevenção da tortura está a fazer ao visitar esta situação, normalmente ele está a fazer relatórios com recomendações, porque enquanto órgão preventivo, que isso é que é a parte importante, porque normalmente quando a gente fala na violação de direitos humanos, não te falar quando a ocorrência, quando a coisa já aconteceu. Este órgão não, ele é um órgão preventivo, ele te identificar um conjunto de situações que mesmo que a prática que esteja a acontecer... E é nesse sentido que eu queria entender, Bamori, que é feito esse trabalho. Ele é feito com aproximação junto de autoridades ou ele é feito na família, na comunidade e mais perto de pessoas do que propriamente através dos serviços governamentais e do Estado? Não, ele é feito através de visitas regulares a estes locais de privação de liberdade. São pontos de risco, mais ou menos isso. Sim, que é locais onde que pessoas que têm total, não é só esquadras e cadeias, moda como dizer. E, portanto, não está a fazer visitas regulares. E essa visita, portanto, as visitas podem ser anunciadas, portanto, não está a chegar. Sim, aviso prévio, exatamente, numa perspectiva de inspeção e, portanto, o mecanismo tem acesso a todo, irrestrito, não é? Portanto, fala com quem acha que deve falar, tem acesso a toda a documentação que ele precisar de analisar para espiar a maneira que a pessoa esteja a ser tratada neste serviço. Ele pode falar, obviamente, mais familiares, mas, sobretudo, ele está a falar mais técnicos destas instituições, mais responsáveis, mais reclusos e, em caso de necessidade, também mais seus familiares para perceber isso melhor. E não tem condições de garantir-me o que é auscultado naquelas sessões de inspeção, entre aspas, lá, é feito de forma a preserva a segurança e passa confiança à pessoa que se relata a ponto de, inclusive, se ele tiver necessidade de denúncia, ele que tem nenhum receio de represália? De represália. Portanto, o que não te fazer normalmente, quando não te ouvir pessoas individualmente, não te ouvir na ausência de agentes. Sim. Não é? Às vezes as pessoas te pensar... condições de privacidade. Com condições de privacidade. Pessoas podem pensar que, de alguma forma... enfim, também não poder estar em risco. Essa pergunta, mas precisamente tem pessoas na lar de idosos, inclusive, e esta fala, esta manda e mensagem, e também na cadeias centrais, que esta acaba por algumas questões do género. Sim. E, portanto, é feito num formato de privacidade, tentando sempre salvaguardar a segurança dos membros, não é? Que te fazer aquele visita e a partir do momento que é estabelecido uma relação de confiança e que os reclusos sabem que não está lá é para ser bem, é para melhorar o sistema, portanto, no caso de cadeia, para melhorar o sistema prisional, normal, que teve nunca nenhuma ocorrência relativamente à segurança de agentes visitadores, não é? De membros do mecanismo que está a fazer esta visita. E quando não está a fazer relatórios, os relatórios têm sempre um conjunto de recomendações. Ela é uma recomendação que não é especificamente dirigida a determinado recluso, ou seja, que é a recomendação feita ao sistema, então a queixa daquele recluso também incluída já naquela recomendação. Agora, quando tem algum caso em que realmente há fortes suspeitas de tortura e que a situação tem que ser analisada individualmente,
peço desculpa, Comissão Nacional de Direitos Humanos tem um outro mecanismo, que é a equipa das denúncias, que é formada por comissários e por juristas e técnicos sociais da Comissão, que também analisa aquele queixa individualmente, que é para poder realmente analisar aquela situação. Agora, e na nossa cadeia, que a só hora que pessoas denunciam, e os técnicos também, têm condições de avaliar as próprias instalações, quer dizer, na caso de cadeia e qualquer outra instalação onde pessoas têm alguma privação de liberdade, ou que pessoas estão sob a responsabilidade ou de autoridades. Exatamente. Que as instalações, nesse momento, Cabo Verde, já não melhora comparando com há 10 anos, em relação àquele que sempre foi recomendações de CNDHC nesse sentido, junto de autoridades? Tem estado a fazer um esforço nesse sentido, para melhorar portanto, a estrutura. Se as melhorias têm sido de encontro com o que ele quer e a recomendação para a exigência de CNDHC. Não obstante, muitas vezes, o feedback que não te espera em relação às recomendações, ele que seja imediato, muitas vezes quando não te vai fazer que as visitas de seguimento das recomendações, não te a perceber que a melhoria foi feita. Mas ainda há um longo percurso, há cadeias, por exemplo, que está a trazer gente de preocupação maior, por exemplo, nesse momento, cadeia de fogo, que tem obras, não é? Porque a estrutura não era própria para um estabelecimento prisional, então não tem estado a fazer, digamos que, algumas recomendações no sentido de alguma celeridade naquela obra para reclusos poder ter condições de estar na cadeia de fogo. Qual que ferramentas de recursos que o CNDHC tem quando e não há colaboração das instituições visadas? É assim, nós recomendação, ela não é vinculativo, não é? Então, uma daquelas coisas, por exemplo, que nós tentar fazer é mesmo antes de não fazer aquele relatório, quando nós finalizar a visita e quando nós fazer uma visita à cadeia, visitas que podem levar 2 dias a 3 dias e a dia inteiro. Então, nós fazer sempre um briefing mais responsáveis de cadeia e sempre que não puder, não tem reuniões mais direção-geral, não é? Porque através daquele briefing que nós tentar já, digamos que negociar algumas melhorias que podem estar diretamente ao alcance especificamente daquele diretor daquele cadeia. Ou seja, alta saber de antemão o que nós barra recomendar formalmente. Então há uma tentativa de fazer essa negociação e espiar o que é viável, o que pode ser prioritário, onde é que pode ser começado. Então é feito todo um trabalho de sensibilização nesse sentido. É claro que se tiver fortes preocupações, a Comissão também está sempre em articulação à subcomitê de tortura e com a própria APT, né, que é a Associação de Prevenção da Tortura, também baseada em Genebra, digamos, não tem uma forte parceria. Se tiver situações em que realmente haja necessidade de alguma intervenção internacional. Tortura acaba sendo um de que perigo para a manutenção de um direito humano e em relação a Cabo Verde, se em Castanheiro, ano passado teve cerca de 115 denúncia sobre violação de direitos humanos. Agora, em relação a 2021, com aquela situação de pandemia, onde que pessoas, de certa forma, condicionado a viver e a manter vida de forma natural, tem um aumento de denúncias, tem um aumento de casos, ou teve uma melhoria nesse sentido? Tem havido um aumento de denúncias na prisão. Porque, obviamente que... Pode ter relação com o Estado atual que nos avisa? Sim. São as medidas restritivas, não é? Que é importante para modo dessa pandemia. Portanto, a intenção é realmente proteger e fazer com que esse vírus, se ele chegar na cadeia, infelizmente ele acabar por chegar na maioria das cadeias, mas que ele está conseguir ser contido o mais rapidamente possível. E, portanto, com as visitas isso pode acontecer. Então, de alguma forma, reclusos estão a ficar muito à mercê
destes próprios, exatamente, das imposições, as que têm contacto físico com familiares. Então, o mecanismo de prevenção da tortura, ele tem um papel importantíssimo porque ele acaba por ser um regulador social, né? Porque é uma forma de pessoas de ali fora ter acesso ao que está a passar na cadeia, e ao fazer esse monitoramento, de alguma forma, instituições que estão fechadas e que assim não é permitido contacto com a sociedade, saber que eles têm um olhar atento, um olhar vigilante de uma outra instituição. E perspectiva de tortura é que é sempre na perspectiva da comunidade, de autoridades versus e quem se responde por um crime. Tem, por outro lado, às vezes, situações sobre crianças, que às vezes pessoas podem ter e fazem tortura sem dar conta, que é aquela violência psicológica sobre crianças, sobre pessoas, às vezes num ambiente laboral. Não sabe se ele é um caso frequente que chega nem os observatórios, e se nós temos denúncias do género também. Bom, ali, pelo como perceber, nunca tive de falar propriamente de tortura no conceito das Nações Unidas, ou seja, ele teve um bocadinho de âmbito de intervenção do mecanismo. Porque ele está na nossa alçada enquanto Comissão Nacional de Direitos Humanos e Cidadania. Ou seja, ele é uma violação de direitos humanos, mas nunca te considerar ali uma tortura, porque boca tem uma ação direta de um agente, pelo menos pelo que me perceber, Boca tem uma ação direta de um agente de Estado, Boca tem nenhuma situação que é feita com conivência de um agente. Enquadra naquela definição inicial. De tortura, mas ele é uma violação de direitos humanos, mesmo que ele tenha sido perpetuado pelo Estado, quando há negligência ou quando há omissão do Estado neste sentido. Ou seja, ele é uma prática que foi, por exemplo, pode acontecer na própria comunidade, como foi referido, ele que tem atuação direta de nenhum agente do Estado, mas cabe ao Estado criar as medidas de proteção, neste caso da vítima, da criança, e, portanto, averiguar a situação e fazer a justiça. Sair as medidas que for tratado, aí há nota a falar numa violação de direitos humanos. Muito bem. Doutora, eu te agradeço esse tempo. Eu só queria perceber a nível de Cabo Verde, comparando com a nossa região africano e também com o resto do mundo, maior que nos tem em termos de índice de combate, ou pelo menos dentro daquele que é combate a violência ou violação de direitos humanos. Cabo Verde é muito bem posicionado internacionalmente. Nós é visto realmente como um Estado democrático e um Estado que está a fazer esforço todo dia. Enfim, se não for, e quando te falar de Estado, não te falar no seu todo, nunca te falar só no Poder Executivo, não te falar na sociedade civil, não te falar nas instituições, não te falar no nosso estudo, não te repudiar, portanto, práticas que te levam à violação de direitos humanos. Agora, se calhar não precisar é melhorar nos mecanismos, sobretudo de prevenção, e acelerar a resposta e mecanismos de prevenção e mecanismos de proteção quando há ocorrências desse natureza. Mas, em termos gerais, é um país que está bem posicionado. Mas com isso que quer dizer que não está satisfeito com o Estado ainda da situação em Cabo Verde, ou seja, não te falar de um processo e que é preciso melhorar todo dia e que rapidamente, se não tiver tudo atento, e aí é todos os atores sociais, como te falar, para que tenha nunca retrocessos relativamente à efetivação de direitos humanos em Cabo Verde. Há algum tempo, num tempo recente, inclusive, para no FICHA mesmo, e por iniciativa do governo foi criado uma subvenção, um subsídio de apoio a vítimas de tempo de, se não me engano, de partido único. E mora que é visto para a CNDHC essa iniciativa do governo? Ele é uma iniciativa extremamente importante, não sabe, sobretudo quem já tinha idade para analisar a situação que ocorre nessa altura, portanto é capaz de fazer uma análise muito séria da situação nesse momento.
Se calhar aqui é importante dizer que, portanto, situações se calhar devem ser alargote a outras ocorrências e não especificamente a esta situação e aquele período, exatamente. Muito obrigado. Então fica essa recomendação mais uma vez e que seja realmente de extensão a tudo quem é vítima de tortura e que tem necessidade de um acompanhamento especial nesse sentido. Sem dúvida. Obrigada.